Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AmplificaCast e hoje eu vou trazer um assunto que ele é de extrema importância para a sua empresa, se a sua empresa ela é uma empresa B2B, independente se é uma empresa de tecnologia B2B, se é uma empresa de software, se é uma indústria química, se é uma indústria de alimentos e bebidas, se a sua empresa ela é B2B, esse assunto eu tenho certeza que ele vai te interessar. Hoje o tema do nosso episódio é sobre Account Based Marketing, sobre ABM. E para começar o nosso tema, eu tenho um dado que é bem interessante, que eu não sei se você conhece, que é a regra 95/5. O LinkedIn, junto com uma faculdade, com um instituto de pesquisa australiano, eles fizeram uma pesquisa e identificaram que apenas 5% dos compradores eles estão prontos para a compra e que 95% dos compradores B2B eles não estão prontos para a compra. Então, trazendo isso para o seu cenário, para o seu dia a dia, imagine o seguinte, que você contratou uma licença de software, que você contratou um produto e um serviço, você é um decisor de uma empresa B2B e a partir do momento que você fechou aquele contrato, que você contratou aquela solução, você saiu dos 5% que precisam de uma solução e entrou dentro do 95% que já não está mais pensando naquela solução porque você já resolveu o seu problema, você já contratou um produto ou seu serviço. E na regra 95/5, ou seja, apenas 5% dos decisores eles estão prontos para a compra. E o que isso interfere? Que toda a publicidade que você faz e que toda ação que você faz para gerar campanhas de leads dentro da sua indústria, dentro da sua empresa, ou seja, nem todas as pessoas elas vão comprar. Isso é uma realidade. Se você atua no time comercial ou se você é de um time de marketing, você sabe que nem todas as campanhas que a gente faz com o objetivo de captação de leads, seja para uma campanha que você estimula aquele contato a gerar uma demonstração do seu produto ou do seu serviço, nem sempre ele se converte em venda. Às vezes ele tem até o interesse em conhecer mais sobre o seu produto ou seu serviço, mas às vezes ele ainda não está pronto para comprar. E o que isso muda dentro da sua estratégia digital, da sua estratégia de performance, da sua estratégia de Account Based Marketing? Que boa parte das nossas ações digitais, nós precisamos direcionar as nossas ações para 100% do nosso público. E, obviamente, que para os 5% que precisam comprar o seu produto ou o seu serviço, a gente vai criar uma estratégia de captação de demanda, uma campanha de performance para converter esses 5% em possíveis clientes. Só que esses 5% de pessoas, de decisores que estão prontos para comprar, estamos eu, os meus concorrentes, você e os seus concorrentes brigando por esses 5%. Então, a gente precisa ser criativo e a gente precisa, de fato, estimular as ações digitais para poder captar essa demanda que já existe no mercado. Mas os 95% dos compradores que não estão prontos, significa que eu vou ignorar esses compradores? Nem por isso. O que a gente vai fazer? Dentro da nossa estratégia digital, da estratégia de Account Based Marketing, a gente vai trabalhar também essas contas pensando em criar um relacionamento de médio a longo prazo com essas contas. Porque a gente sabe que o ciclo de vendas B2B, ele é um ciclo de vendas longo. E se é um ciclo de vendas longo, ou seja, aquele decisor, vamos voltar àquele exemplo que eu dei no início, aquele decisor que ele comprou um produto ou seu serviço que você vende com uma outra empresa, em algum momento ele vai estar pronto para contratar, caso ele não esteja feliz com a solução que ele tem, ou em algum momento também, até mesmo por uma decisão de redução de custo, ele vai começar a avaliar novas soluções no mercado, e é aí que ele sai dos 95% e ele entra dentro dos 5%. E aí quando a gente fala dessa estratégia, né, então é importante que ao longo da trajetória das suas ações digitais para o público B2B, a gente precisa fazer uma comunicação ordenada e estruturada para que a gente, de fato, venha impactar e captar a demanda que já existe no mercado e criar uma nova demanda com esses decisores, influenciadores que ainda não estão prontos para comprar o nosso produto ou o nosso serviço. E sempre quando a gente fala assim, né, de Account Based Marketing, a gente para de falar um pouco em leads. O time de marketing fala muito, nós geramos X leads neste mês, nós geramos
20 leads este mês, mas a gente sabe que quando o time comercial ele fecha um acordo comercial, alguém compra o seu produto ou o seu serviço, a primeira coisa que o time comercial faz é lá tocar o sino. Tô brincando. Aí, trabalhando remotamente, acho que acabou um pouco essa questão do sino. Eles vão lá e falam que conquistaram uma nova conta e que conquistaram um novo cliente. Ou seja, os times comerciais, eles falam sobre contas. E trazendo um pouco desse ambiente prático do Account-Based Marketing, é justamente isso. É fazer com que o marketing digital, fazer com que o departamento de marketing ele pare de falar de leads e comece a falar de engajamento de contas. Ou seja, dentro de cada conta, dentro da conta, por exemplo, de uma empresa específica, você tem os decisores, você tem os influenciadores e a gente precisa acompanhar a evolução desses contatos, dessas pessoas dentro dessa organização, a partir de interações que elas fazem com as suas ações de marketing e com as suas ações de conteúdo ou com as suas campanhas. Então, a gente começa a monitorar a intenção e o engajamento daquelas contas com as suas ações de marketing. Porque lembre-se, os times de marketing, eles falam sobre contas, eles não falam sobre leads. Então, a partir de agora, um mindset que você precisa aplicar aí junto com o seu time de marketing e o time comercial, se você é de uma indústria, é começar a falar de quais empresas e de quais cargos dessas empresas vocês estão impactando de acordo com o plano de expansão de mercado, de acordo com o foco comercial daquela empresa. Beleza? E dentro desse processo, né, a gente sabe que o processo de vendas B2B ele é um processo mais longo e mais complexo. E hoje em dia, qual que é a empresa que não está revendo os seus custos? Qual que é a empresa que não está querendo aumentar a eficiência, fazendo mais com menos e está analisando tudo aquilo que pode ser reduzido de investimento, seja investimento em marketing, seja investimento em pessoas, seja investimento em inovação? Então, as empresas elas estão passando por uma reestruturação. E a grande maior parte dessas empresas, o que está acontecendo? Eles estão avaliando os custos. Então, se você tem um orçamento, que esse orçamento ele é um orçamento mais reduzido, então significa que o marketing ele acaba tendo que fazer mais com menos. E quando a gente fala que as empresas elas estão muito orientadas ali, né, na redução de custos, não fazendo mais investimentos à torta e à direita, contratando soluções, porque a receita diminuiu, a despesa está aumentando, então todo mundo está procurando esse equilíbrio. É aí que o marketing ele precisa ser criativo em criar ações que de fato possam fazer mais com menos recurso. E por isso que eu falo que a estratégia de Account-Based Marketing ela é uma estratégia eficiente e que vai ajudar a sua empresa a, de fato, acompanhar a evolução dessas contas para saber exatamente qual é a conta que está engajada ao longo do seu processo. E quando a gente olha esse processo de decisão, a gente tem mais decisores envolvidos dentro desse processo de decisão. Então, por exemplo, a gente tem um gráfico que, se você tem um produto ou um serviço que você vende e ele custa abaixo de 1 milhão, ao menos a gente tem ali cerca de 12 ou 13 pessoas que estão envolvidas nesse processo de compra. Como assim? Você tem ali ao menos 4 tomadores de decisão, você tem ao menos 5 influenciadores e você tem partes interessadas que podem influenciar no processo de decisão. Vou dar um exemplo. Se a sua empresa ela vende um software, se a sua empresa ela vende, por exemplo, um CRM, quantas pessoas dentro daquela organização, dentro da empresa que você está tentando vender, que vão usar aquela solução? Então, às vezes, você tem uma solução e essa solução, invariavelmente, ela vai ser avaliada por mais pessoas dentro daquela empresa. Então, mais pessoas estão envolvidas no processo de compra. Então, toda a sua estratégia de geração de demanda, toda a sua estratégia de account-based marketing, ela precisa focar não somente nos cargos que você imagina que são os decisores. Quem compra o meu produto ou o meu serviço, ou quem assina de fato ali a compra é o CFO? Sim, é o diretor financeiro. Mas quem toma a decisão, se aquele software, ou aquela aplicação, ou aquele produto ou serviço que você vende, são outras pessoas daquela organização, então você tem mais decisores que você precisa impactar também nas suas campanhas de marketing. E quando a gente olha também os influenciadores, você tem ali as pessoas que decidem, mas você tem pessoas daquele time, dentro daquela empresa,
que vão também usar aquela solução e que podem influenciar, ou porque já foram impactados por alguma publicidade de uma outra solução parecida, seja numa rede social, seja no LinkedIn, seja de repente no Instagram, no Facebook, ou no Google, ou no YouTube, então já conhece uma solução e às vezes pode falar, olha, legal essa solução que vocês estão avaliando, mas a gente também já viu essa solução. Então você percebe que dentro das empresas o processo de decisão acaba envolvendo mais pessoas. E quando vai aumentando o ticket médio desse produto ou desse serviço, ou seja, entre 1 milhão e 5 milhões, você já começa a ter mais pessoas ainda envolvidas nesse processo de compra. E soluções acima de 5 milhões, ou seja, vendas de alta complexidade, de alto valor e de alto volume, você já começa a ter mais decisores, influenciadores e partes interessadas. Então, na sua estratégia de account-based marketing, é importante você pensar em impactar mais contas, não somente cargos que você imagina que vai decidir, quem compra o meu produto, o meu serviço é o gerente de tecnologia, é o gerente de compras, o gerente financeiro. Muito pelo contrário, você precisa pensar nos gerentes, precisa pensar ali nos C-levels, né? Precisa pensar nos analistas, precisa pensar também nas partes interessadas para que você consiga, de repente, até ter uma abordagem diferente com pessoas que você achava que não poderiam decidir, mas que podem influenciar nesse processo de decisão. Porque dependendo daquilo que você vende, mais pessoas dentro daquela empresa vão usar aquilo que você está vendendo, então existem mais pessoas envolvidas dentro desse processo. E aí a gente faz sempre aquela pergunta, né? Como que a gente direciona o marketing para o marketing baseado em contas? Então, acho que o principal é começar a mudar a mentalidade de que nós não podemos mais pensar em leads, mas eu começo agora a pensar em contas. Eu começo a pensar em nome de empresas. E dentro dessa organização, dessas empresas que eu quero atacar, que eu quero alcançar, que eu quero ter como cliente, eu começo a olhar também quem são os decisores, quem são os influenciadores e quem são também as partes interessadas. E trazendo aqui uma explicação, né, mais conceitual do que é o Account-Based Marketing, então ele é uma estratégia focada em contas específicas ou empresas em vez de indivíduos ou leads, ou seja, então a gente para de olhar leads e a gente de fato começa a olhar as contas, as empresas. E aí você já começa a desdobrar também a sua pesquisa de mercado, que eu vou falar mais para frente, você já começa a desdobrar isso também em volume de faturamento, em região, quais são as empresas mais interessantes para que você consiga fazer uma estratégia de account-based marketing. Então, o account-based marketing ele se concentra também em identificar as contas que são mais valiosas e relevantes para o negócio. E aí, depois que você identifica as contas que são relevantes, você começa a personalizar o seu marketing, a sua mensagem de comunicação, os seus esforços de marketing para se adequar às necessidades e interesses dessas contas específicas. Ou seja, eu saio de um campo mais genérico e começo a ir para um campo mais personalizável. Ou seja, eu vou olhar ali, eu vou identificar as dores de uma empresa específica, se for uma conta muito grande, eu vou falar mais isso para frente. Ou se você tem um grupo de empresas, você vai olhar as dores, características incomuns e você vai personalizar a sua mensagem ao máximo possível para que o seu marketing, as suas ações digitais, ela se conecte com as dores e necessidades daquela empresa. E aí, quando a gente fala de estratégias de account-based marketing, a gente tem alguns tipos. Então, a gente pode ter uma estratégia 1 para 1, 1 para poucos e 1 para muitos. One-to-one, one-to-few e one-to-many. Na estratégia one-to-one, o que nós fazemos? Nós fazemos uma abordagem personalizada de marketing para atender a necessidade específica de uma única conta. Ou seja, eu vou entender ali uma conta específica, uma grande conta. É importante que você entenda também que para uma estratégia de nível de personalização one-to-one, você precisa ter uma conta que você queira, um futuro cliente que você queira ter dentro da sua base, que você vai investir tempo do seu time de marketing, vai investir tempo ali da sua área técnica, tempo do seu time comercial para poder conquistar aquela única conta. E em cima disso você vai virar todo o seu canhão de marketing, ou seja, daquele squad ou daquele grupo de pessoas que está trabalhando para poder conquistar aquela única conta, você vai personalizar ao máximo, fazendo um mapeamento, entendendo ali quais são os produtos ou serviços similares aos seus, se aquela empresa já usa ou não. Você vai criar uma estratégia de conteúdo específico,
eventos que podem ser eventos presenciais, eventos, um café da manhã, por exemplo, dentro da sua indústria, dentro da sua empresa, para poder estimular e se relacionar com aqueles decisores e influenciadores daquela empresa. Então é importante você personalizar ao máximo, porque essa abordagem é adequada para contas altamente estratégicas e valiosas para a sua empresa. Então você não vai fazer um one-to-one para uma conta pequena, que de repente o investimento que você vai fazer na sua operação para conquistar essa conta pode ser que não compense pelo volume de faturamento que aquela empresa pode gerar. Então tem que ser uma conta estratégica de alto valor, uma conta que vai te gerar um faturamento razoável para que você consiga medir e você também consiga ter retorno após a aplicação do Account-Based Marketing para conquistar essa conta. E aí a gente tem uma outra estratégia, que é a estratégia One to Few, ou seja, a sua empresa, a sua indústria, ela vai personalizar a estratégia de marketing para atender às necessidades de um grupo seleto de contas, ou seja, que possuem características semelhantes. Então se definiu ali que são 10 empresas, 10 indústrias farmacêuticas, e essas indústrias elas têm necessidades semelhantes, ou seja, ou interesses em comum. Então essa abordagem é adequada para empresas que têm um número limitado de contas estratégicas, mas ainda exigem um alto nível de personalização para cada conta. Ou seja, você vai trabalhar essa estratégia, mas você vai personalizar para um grupo de contas, mas sempre analisando também a individualidade de cada conta. Ou seja, é uma estratégia que você usa para poder, ao invés de impactar apenas uma empresa, você vai impactar um grupo um pouco maior de mais empresas. Aí não tem uma regra de quantas empresas, mas o interessante é que você não cresça muito esse número, porque senão, de repente, você não vai ter braço, seja de marketing ou seja de esforço comercial, para poder criar uma ação consistente para poder analisar essas contas. Então é importante você entender muito bem as nuances desse grupo de contas e entender também o volume de trabalho que isso vai gerar para os seus times, para que você consiga direcionar o esforço adequado. E quando a gente já está falando de uma abordagem one-to-many, imagine o seguinte, que você tem um produto ou um serviço, que de repente você tem um ticket que ele é um pouco mais baixo, e você sabe que esse produto ou serviço ele tem um alto potencial de que várias empresas possam se interessar por o seu produto ou seu serviço. Então você já usa uma estratégia que a gente chama de one-to-many. Então nessa abordagem, a sua empresa, a sua indústria ela vai personalizar a estratégia de marketing para atender às necessidades de um grande número de contas e o nível de personalização já vai ser um pouco menor. Ou seja, você vai direcionar uma estratégia de marketing, uma estratégia comercial de captação de demanda para um grupo maior de empresas, porque você sabe que aquele seu produto ou seu serviço ele tem um alto percentual de taxa de aceitação dentro daquele grupo de empresas. Ou seja, você vai usar essa abordagem para empresas que têm uma base de contas ampla e que desejam personalizar sua estratégia de marketing em escala. Ou seja, eu tenho ali vou fazer uma prospecção. Eu tenho uma solução, um SaaS, esse SaaS ele não é uma solução de um ticket muito alto, mas eu preciso lançar essa solução no mercado, então eu vou fazer uma prospecção para captar essa demanda no mercado e eu vou padronizar uma mensagem que vai atender uma necessidade em comum desse grande grupo de contas e vou disparar isso no mercado para poder avaliar o retorno, ou vou criar as minhas ações. De repente esse produto ele funciona para setor financeiro, ele funciona de repente para a indústria, ele funciona para uma outra vertical. Você pode então usar essa mesma mensagem para um grande grupo de contas. Esse é o one-to-many. E aí como que a gente consegue, até para a gente ser um pouco mais prático, além do que a gente já está falando aqui, né, nesse podcast, como que a gente consegue começar uma estratégia de account-based marketing se você ainda não faz? Eu costumo dizer que a ferramenta ela vai te ajudar, mas a ferramenta ela não vai corrigir o seu processo se o seu processo não estiver estruturado. Você pode começar já de pronto com uma ferramenta? Sim, você pode começar já com uma ferramenta. Mas se você ainda não tem uma ferramenta, você pode, dependendo do tipo de ação que você precisa fazer, não necessariamente você precisa investir numa ferramenta nesse momento, mas você pode começar com os recursos que você já tem. Então, por exemplo, eu já tenho, por exemplo, um RD Station, eu já tenho um HubSpot, eu já tenho, por exemplo, um CRM, eu preciso mudar as minhas ferramentas para poder fazer um plano, uma ação de account-based marketing? Não, você não precisa mudar. Mas se você quiser ter um mapeamento da evolução dessas contas, dependendo do seu processo de maturação, sim, você vai precisar ter uma ferramenta para poder mapear todas as ações
que o seu time de marketing está fazendo e que o seu time comercial está fazendo para que você tenha uma visão única da evolução dessas contas. Quando você usa já uma ferramenta, até dando um spoiler do que a gente vai falar mais um pouco aqui à frente desse podcast, quando você tem uma ferramenta, você já consegue enxergar as contas que estão mais quentes ou mais frias, a partir do nível de engajamento comercial e do nível de engajamento também com o seu marketing. Mas para começar, você pode começar com Google Sheets, com Excel. Você vai definir muito bem quem é o seu ICP, ou seja, o seu perfil ideal de cliente. Você vai identificar o tamanho do seu mercado e vai identificar as empresas-alvos. E em cima disso, existem algumas ferramentas que podem te ajudar nesse processo para você identificar o market size ou o tamanho do seu mercado. Então, para quem não sabe, o market size ou o tamanho do mercado é a soma das receitas de todas as empresas de um certo segmento. E o TAM, dentro desse processo de mapeamento de mercado, a gente tem o TAM. O TAM é uma fatia do market size que representa apenas a soma das receitas de empresas que estão em um mesmo setor. Ou seja, eu tenho ali uma vertical, eu tenho ali as empresas que estão no segmento da saúde. Então, dentro de saúde, a gente tem indústria farmacêutica, tem healthcare, tem hospitais, tem um monte de coisa. Então, esse é o TAM. Você mapeia um grupo como um todo, uma vertical como um todo. E dentro dessas divisões, dentro do TAM, a gente tem o SAM. O SAM é uma fatia do TAM, ou seja, que representa a soma de receitas que um negócio poderia conquistar atendendo uma categoria específica do setor. Então, eu tenho ali, por exemplo, eu tenho o segmento da saúde. Dentro da saúde, eu tenho a indústria farmacêutica. Então, eu quero ali atacar somente as indústrias farmacêuticas. Então, você tem uma fatia um pouco menor. E já o SOM é uma fatia do SAM, que representa a receita que o seu negócio realmente poderia alcançar. E, para isso, devem ser considerados fatores como concorrência, regiões e canais de aquisição. Então, imagina lá, você definiu lá quem é o seu TAM, você definiu quem é o seu SAM. Agora, beleza, eu já sei ali o potencial de empresas de faturamento que eu tenho ali. Vou dar um exemplo que está mais fresco na minha memória. Você pega a indústria farmacêutica, a gente tem aqui uma lista de 101 indústrias, das principais indústrias farmacêuticas do país. Então, não é um número muito grande. Agora, se eu falar que como agência de marketing eu vou conquistar todas essas indústrias, isso não é uma verdade, porque eu tenho meus concorrentes. Então, dentro desse trabalho já existem outras empresas que estão atuando em outros clientes desse mesmo segmento, dessa mesma subdivisão de saúde que é a indústria farmacêutica. Então, você começa a diminuir ali as possibilidades, que é o quanto você vai absorver daquele mercado. Então, precisa levar em conta a concorrência, a região e os canais de aquisição. E quando a gente começa a falar já, né, de account-based marketing, então a gente falou ali do tamanho do mercado, a gente falou também de definir o ICP, de identificar o tamanho do seu mercado, identificar as empresas alvos. A gente falou também do TAM, do SAM e do SOM. Então, tudo isso é importante para a gente começar a desenhar como vai ser a nossa estratégia. Então, eu estou criando ali todo um plano para pegar esse plano e depois pensar ali junto com o marketing, com o time comercial, com o time de pré-vendas, quais são as dores desse grupo de empresas ou de uma empresa para a gente começar a desenhar um plano de ação ali de marketing para poder impactar essas empresas dentro de uma estratégia de account-based marketing. E aí, quando a gente fala de definição de contas, é importante quando a gente fala de uma estratégia one-to-one. Então, por exemplo, eu quero, dentro de uma estratégia de one-to-one, eu defini que o critério aqui, eu vou escolher uma empresa que tem um KNAI, que é um comércio atacadista de equipamentos de informática, por exemplo, e tem um faturamento acima de 500 milhões por ano. Beleza, então defini essa estratégia. E em cima disso, eu vou definir ali que de repente eu quero conquistar a conta, vou dar um exemplo fictício, a conta da Xerox. A Xerox por ano, ela fatura mais de 1 bi. Então, beleza, como que vai ser esse processo dentro do one-to-one? Eu vou pensar, eu vou analisar a Xerox, eu vou entender ali quem são dentro daquilo que eu ofereço, que eu posso oferecer para a Xerox. Eu vou entender ali quem são os meus concorrentes, se a Xerox já possui uma solução ou não, que de repente eu vendo, e vou começar o meu trabalho de mapeamento daquela conta. Então, vou personalizar a minha comunicação de marketing, vou criar ações mais direcionadas
para trabalhar na conquista daquela única conta que é a Xerox, que a gente definiu dentro da nossa estratégia de Account-Based Marketing. E em cima disso, você vai avaliando o engajamento dessa conta, desses decisores, desses influenciadores e das partes interessadas ao longo do seu processo, para que, de fato, ao longo desse ciclo, que o ciclo ele não é um ciclo longo, então se você vai criar uma estratégia de Account-Based Marketing pensando aí no curto prazo, é preferível que você, se você tem uma necessidade de receita imediata, que você foque na captação de demanda. Ou seja, eu vou usar ali uma estratégia de outbound, eu vou usar uma estratégia de campanhas de performance para poder levar as pessoas até a minha página do meu produto, do seu serviço, para que elas venham agendar uma reunião, para que elas venham falar com um especialista. Eu não vou usar uma estratégia de Account-Based Marketing se eu tenho uma necessidade de receita imediata. Minha empresa está começando, Eric, o que eu devo fazer? Eu devo usar Account-Based Marketing? Não. Se a sua empresa está começando e você precisa ganhar mercado, você vai usar o recurso que você tem. Então, vai usar prospecção, vai usar campanhas de performance para poder captar os 5% daquela demanda existente no mercado para você poder gerar receita. E à medida que você vai encontrando aí o ponto de equilíbrio do seu negócio, equalização entre despesa, receita, começa a ter mais contas, então você começa a personalizar. Eu estou entendendo aqui que as pessoas que precisam aplicar Account-Based Marketing, elas já têm um nível de maturidade no marketing, já tem também uma estrutura de clientes, uma base de clientes, então ela precisa refinar esse processo para que de fato consiga personalizar para atingir uma conta-alvo. Haja vista que uma estratégia, de repente, que você vai fazer para atingir uma conta, por exemplo, muito grande, como a conta da Xerox, um exemplo, vai exigir ali um nível de profissionais, né, um time de pessoas, para poder se engajar dentro desse processo, para criar ações, para criar uma rotina, para que de fato consiga fazer a sua empresa se tornar relevante para aquela empresa que é o nosso target, por exemplo, numa estratégia de 1 para 1. E aí quando a gente está falando, por exemplo, de uma estratégia de one to fill, a gente já começa a descer um pouco a nossa régua, por exemplo, Eric, eu tenho aqui, por exemplo, empresas que têm um faturamento, dentro desse meu critério aqui de 20 empresas, de 30 empresas, eu quero 20 empresas que faturam entre 50 milhões e 100 milhões por ano. E o KNAI vai ser um KNAI um código de atividade de desenvolvimento e produção de software sob encomenda, por exemplo. Então você já começa a ter um número de empresas um pouco maior, se você vai usar uma ferramenta de inteligência de mercado para poder mapear. Então existem até algumas ferramentas no mercado, que é o Next, da Nova Vida TI, que você consegue enxergar por que código de atividade, o volume de faturamento, e você consegue fazer uma leitura de contatos, de número de empresas por região, número de decisores, enfim. Então, você consegue usar. E dentro desse critério, você já começa a enxergar também quais são as regiões que que tem mais empresas agrupadas dentro daquele número de empresas que você definiu dentro de uma estratégia one to fill. No exemplo que eu estou dando aqui de empresas com faturamento entre 50 milhões e 100 milhões por ano, ele me deu aqui 114 empresas, essa plataforma que é o Next, da Nova Vida TI, e ele me deu uma distribuição também dessas empresas por região. Então, em São Paulo, é onde se concentram o maior número de empresas de desenvolvimento e produção de software, ou seja, empresas de software que faturam entre 50 e 100 milhões por ano. Já no Rio de Janeiro tem 16, no Distrito Federal 8, então você começa a já ter mais uma distribuição de empresas. Aí você pode escolher, a minha empresa está localizada em São Paulo, e eu vou começar essa estratégia porque eu quero criar um relacionamento com essas empresas, vou começar a usar ali o meu time comercial para poder começar as primeiras abordagens comerciais, time de prospecção outbound, mas também vou direcionar os meus esforços de marketing para poder criar conteúdos para esse grupo de empresas, para criar ações de marketing para esse grupo de empresas, porque eu quero me tornar relevante, pois essas empresas ainda não te conhecem. Então você começa a pegar os seus esforços de marketing, pegando uma mensagem para esse grupo de empresas que você entende que o seu produto, o seu serviço, ele resolve essa dor, e por uma estratégia local, pelo fato de você estar em São Paulo, você vai priorizar as empresas que estão em São Paulo. Eu estou no Rio de Janeiro, mas eu não tenho problema de barreira geográfica, porque eu consigo fazer tudo de forma online, eu não preciso agendar uma demonstração, de repente você vende um software, não é um produto físico, a pessoa não precisa ir até a sua indústria para poder avaliar, então você consegue conduzir isso, ou de repente você vende consultoria ou um serviço específico, então você não precisa direcionar tanto esforço
de pessoas até um local, para manter esse relacionamento você consegue fazer isso à distância. Então você pode usar uma estratégia de várias regiões e fazer essa abordagem tanto do seu time comercial e colocar o marketing também para criar ações para impactar essas contas com o objetivo de fazer com que essas contas evoluam. Então, quando você está fazendo uma estratégia one-to-one, uma estratégia one-to-few, então você tem ali, né, um marco, a gente define ali um marco zero. Você definiu ali 20 empresas numa estratégia one-to-few. Então, você definiu ali que vai ser a empresa A, a B e a C. E ali dentro da empresa A, B, C e D, você vai ter o número de decisores, você vai ter os influenciadores, você vai ter ali as pessoas, as partes interessadas, e a gente vai precisar acompanhar a evolução dessas contas ao longo do nosso processo para poder você ir medindo como está o seu account based marketing. Então a ideia é que você consiga medir para saber se está tendo uma evolução ou não. Entenda, é muito difícil fazer account based marketing sem uma solução específica. Hoje aqui, por exemplo, na Amplifica Digital, nós usamos uma solução específica que é o Harpoon, o qual nós somos os parceiros do Harpoon para poder implementar essa solução. E essa solução, nós conseguimos mapear todos os touchpoints do comercial, todos os touchpoints ali do marketing, e a gente consegue acompanhar a evolução dessas contas, o engajamento dessas contas com a nossa estratégia de account-based marketing. E aí, quando a gente faz um evento, e a gente direciona ali o evento para aquele grupo de contas, por exemplo, one to few, que são contas específicas que a gente definiu dentro da nossa estratégia, a gente consegue ali saber exatamente quais contas estão evoluindo e quais que a gente vai dedicar mais esforço até que o resultado final desse engajamento a gente consiga identificar o interesse e a gente consiga gerar uma oportunidade para converter essa oportunidade em venda. Então é um processo mais tailor-made, que exige mais dedicação, mais envolvimento e engajamento com essas contas. E aí, quando a gente está falando também dentro dessa estratégia, né, então a gente tem que pensar, beleza, Eric, eu já sei aqui como que eu vou mapear o meu mercado, eu já sei aqui como eu vou identificar ali as empresas que eu quero atacar, como que eu posso dividir essas ações para que eu consiga ser o mais assertivo possível. Então, beleza, vou analisar, vai ter reuniões aí periódicas com o seu time de marketing. Então é importante, se não colocar pessoas dedicadas ou parte do tempo daquelas pessoas, você pode alocar para essas ações. Mas o importante é que você tenha frequência, que você tenha um ritmo, para que as ações, de fato, elas possam surtir efeito. Então, por exemplo, eu já tenho um time de marketing aqui, eu vou pegar 30% do tempo desse time e vou dedicar para ações de account-based marketing. Beleza. Importante também que essas empresas que você definiu dentro da sua estratégia de account-based marketing, que você consiga também pegar o seu time comercial, unir junto com o time de marketing para que eles venham trabalhar em conjunto, para que eles falem a mesma língua. Então, se o seu time comercial aí da sua indústria ainda não está alinhado com o marketing da sua empresa, você precisa fazer com que esse time esteja o mais alinhado possível. Porque o account-based marketing, ele não funciona somente com o time de marketing. Muito pelo contrário, ele vai requerer do seu time de marketing, ele vai requerer aí também do seu time técnico de pré-vendas e vai requerer aí também do seu time comercial para que eles estejam engajados. E aí, quando a gente está falando de estratégia de account-based marketing, a gente está falando até da regra 95/5, que foi que eu falei no começo desse episódio, você tem ali 5% das pessoas, dos decisores que estão prontos para compra. Então, beleza, quais ações eu posso fazer? Eu tenho que gerar demanda, eu tenho que gerar receita imediata. Então, eu posso criar ações de performance, eu posso criar ações de captação de demanda, utilizando, por exemplo, prospecção outbound. Eu posso, usar os meus vendedores para falar com essas contas, para poder identificar ali aonde estão as oportunidades para que você consiga, de fato, gerar essa demanda. Só que eu volto a dizer, essas pessoas que estão prontas para compra, estamos nós e todo mundo brigando por esses 5%. E para os demais, 95%, o que a gente vai fazer? A gente vai criar ações de inbound marketing, a gente vai criar conteúdos para poder educar essa audiência, para que você se torne relevante e torne o seu produto, a sua marca, o seu serviço, ou aquele conteúdo de extremo valor mais conhecido para essa base, para esses decisores. Você vai executar também ações de marca, ou seja, você
vai usar as estratégias de account-based marketing, mas o marketing digital voltado para o mercado B2B, a parte de geração de demanda, ela tem também que estar bem estruturada para que você consiga, de fato, se fazer presente na mente desses decisores que amanhã ou depois eles vão tomar a decisão de comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, dentro dessa estratégia toda, o que é importante você entender? O account-based marketing ele não é recomendado para uma empresa que está precisando de receita imediata. Você está começando uma empresa, né? Eu estou começando uma empresa, eu vou investir em account-based marketing? Não, vai investir em captação de demanda, porque você precisa gerar faturamento, precisa gerar receita. E se você já tem um processo de marketing estruturado, mas o seu marketing ele ainda funciona somente baseado em leads, leads são importantes? Sim, são importantes. Mas você não consegue ver a evolução dessas contas, ou não tem, por exemplo, uma estratégia bem definida de quais empresas você acredita que possam ser os seus clientes no futuro, então você precisa já evoluir o seu marketing para o account-based marketing para que você consiga, ali junto com o comercial, estruturar esse plano de ação de marketing para poder acompanhar a evolução dessas contas ao longo dessa jornada B2B, que é uma jornada extremamente complexa. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu espero que esse episódio ele tenha sido útil aí para a sua empresa. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, você pode me procurar. Eu sou o Eric Klein da Amplifica Digital. Os meus contatos vão estar aqui na descrição desse episódio ou no vídeo no YouTube. Eu te espero. E se você também gosta de mais episódios sobre mercado B2B, sobre marketing, eu te convido a acessar também amplificadigital.com.br/podcast. Um abraço e até mais.